Você, escritor, quanto pagaria por uma mentoria com um roteirista de Hollywood? Se você pudesse passar 1 hora por dia com esse roteirista, o que mudaria na sua escrita? Seja muito bem-vindo ao Top Livros. Eu estou aqui para apresentar praticamente a obra que deu a inspiração para mim criar esse quadro. Sua história além do ego. Enquanto eu refletia hoje mais cedo, como eu ia passar para você o que é a sua história além do ego. Como eu iria passar praticamente um pouco do conhecimento desse livro e alguma coisa que já desperte em você uma expansão para você, escritor, já conseguir se localizar e direcionar o seu estudo, o seu conhecimento, a sua busca para conseguir sempre escrever melhor. Eu acho que nada melhor do que começarmos pelo título: A Sua História Além do Ego. O que poderia ser a sua história além do ego? Esse livro tem uma estrutura bem interessante e vários ensinamentos. E o primeiro deles é: ninguém quer ler as suas merdas. Imagina que chegue alguém para você, onde você acabou de passar 1 mês escrevendo boa parte do seu livro, da sua obra, seu roteiro. Essa pessoa lê e te diz: ninguém quer ler as suas merdas. Consegue imaginar que tipo de sentimentos você teria naquele momento? Que emoções aquelas palavras despertariam em ti? Com certeza não seria muito agradáveis. Porém, é aí que está a grande essência da sua história além do ego. Todos nós, no início, no começo de alguma coisa, e principalmente quando se trata de arte, não somos bons, a não ser que você tenha literalmente nascido com um dom e você nunca precise estudar, se aprimorar e melhorar, e você faça coisas fantásticas. Mas a gente sabe que na realidade isso não existe. Todos nós precisamos, 1 hora ou outra, identificar o que precisamos estudar. E para qualquer escritor, saber que ninguém quer ler as suas merdas simplesmente faz você enxergar além do seu ego. Quando alguém fala isso para você, vai ferir o seu ego, porque você está identificado com o seu trabalho. Horas e horas foi passado ali, dedicação foi colocada, paixão, e alguém chegar e falar que ninguém quer ler as suas merdas. Então, depois desse ensinamento, você compreende que você tem que escrever com paixão e para o seu leitor, não para ti mesmo. É esse o ensinamento que Steven traz na sua história além do ego. É você conseguir ultrapassar as fronteiras do seu ego e você compreender que o que você acha que tá bom pode ser e deve melhorar. Quando você compreende que ninguém quer ler as suas merdas e você passa a escrever exclusivamente para o seu leitor, você aprende a aceitar as críticas. O que eu vou ler agora é simplesmente o que você pode ler ao pegar esse livro numa livraria. E lembre-se, Steven, ele levou uma vida inteira para aprender isso. Quando você entende que ninguém quer ler as suas merdas, sua mente torna-se poderosamente concentrada. Você começa a entender que escrever/ler é, acima de tudo, uma transação.
o leitor doa seu tempo e atenção, que são mercadorias valiosíssimas. Em troca, você, o autor, precisa dar a ele algo digno do presente recebido. Quando você entende que ninguém quer ler as suas merdas, você desenvolve apatia. Você adquire a habilidade que é indispensável para todos os artistas e empreendedores. A habilidade de transitar em sua imaginação entre o seu ponto de vista como escritor, pintor, vendedor e o ponto de vista do seu leitor / frequentador de galerias, de arte, seu cliente. Você aprende a se perguntar com cada sentença, cada frase: isso é interessante? Isso é divertido, desafiador ou inovador? Estou dando o suficiente para o meu leitor? Ele está entediado? Está indo onde eu quero levá-lo? Esse livro tem muita coisa que eu gostaria de trazer. Só que a ideia desse quadro é organizar, então não faz sentido eu passar tudo de forma aleatória. Então, se você assistiu o vídeo anterior, você percebeu que eu estou aqui trazendo humildemente uma estrutura, uma forma de você se autoconhecer. Esse livro ele traz muito bem diversas formas de escrita. Stephen ele passou muitos e muitos anos ralando e literalmente se fudendo para aprender a como escrever melhor. A questão dele com a sua história além do ego é que ele queria muito ser um escritor. E ele se apaixonou por essa ideia. Só que é diferente você querer, você ser bom e você literalmente materializar coisas valiosas que vão servir para outras pessoas lerem e se transformarem de alguma maneira. Uma outra coisa que eu acredito que vai fazer uma grande diferença para você que está escrevendo, que quer escrever uma obra, é o seu livro, ele não começa no momento que você começa a escrever. Isso é meio contraditório. Que sentido isso faz? Bom, vamos lá. Eu poderia muito bem fazer uma analogia aqui para você entender. Imagine uma árvore. Imagine que o processo de crescimento de uma árvore seja muito parecido com a criação de um livro. Se a gente pensar racionalmente, a árvore não começa aqui. Ela começa abaixo da terra. No momento onde a gente nem vê o que acontece lá dentro. Assim é também um livro. No momento que você passa a escrever, é como se você visse os primeiros galhos, a primeira parte da madeira da árvore. Mas você, escritor, sabe muito bem que o livro não começou ali. É preciso fundamentar muito bem as suas raízes. E para termos uma árvore grande, forte, que faça sombra e, quem sabe, até dê frutos, o que é preciso? Plantar a semente, uma terra fértil, água, adubo e sol. Tudo isso é praticamente todas as etapas que é preciso antes mesmo de começar a escrever. Você tem várias ideias, várias vontades, e poderíamos muito bem dizer que a semente é a ideia. A terra é o tema, a forma com que você vai escrever, a narrativa. A água são as suas habilidades de escrever, de buscar inspiração e alimentar a sua escrita. Como que você vai buscar novas ideias para compor a sua obra? O adubo poderia muito bem ser a sua estratégia de escrita, as suas habilidades de transformar ideias complexas ou uma narrativa difícil de ser descrita em palavras fáceis, poderosas e atraentes. E o sol poderia muito bem ser a magia de tudo isso. A sua habilidade de imaginar, de pensar fora da caixa e transmutar toda a sua ideia e imaginação e transformar aquilo numa narrativa harmoniosa, em algo que, quando alguém lê, não vai simplesmente esquecer por um motivo, porque despertou tanta emoção nela
que ela vai se lembrar tanto do livro e tanto da emoção que fortalece tudo isso. A gente pode, dentro desse processo, ir ainda mais longe. Você pode simplesmente pensar do que é constituído a semente. Dentro de cada etapa do processo de escrita, você pode pensar, refletir, estudar, buscar conhecimento e trazer novas coisas. É claro que é muito difícil fazer isso quando muitas vezes a gente nem sabe por onde começar. E você busca na internet alguma forma de inspiração, algum conhecimento, o que você precisa, e é tanto excesso de informação que você acaba dando importância a coisas que, no final das contas, nem são tão importantes assim. Mas eu tô te dando uma coisa que faz parte do processo. E você pode acreditar ou não em mim. Na verdade, é até bom que você não acredite e reflita sobre isso que eu falei e perceba se faz sentido ou não para você, se você consegue ter alguma compreensão, expandir um pouco e depois fechar, passar por um processo de incubação e você perceber se uma das habilidades, que nós, escritores, devemos despertar é a reflexão. Reflita, então, sobre isso. Você pode, às vezes, estudar, se questionar, refletir sobre a própria semente da árvore, tentar entender do que ela é constituída. E eu acredito que vai ficar muito mais fácil quando você fortalece, potencializa, você tem nítida e claramente cada etapa internalizada. Então, o processo de escrita, ele começa a partir de um ponto, só que para baixo tem que fortalecer muito bem as raízes. E é simplesmente você estudar, pensar, sentir. E dentro disso tem um longo processo, Eu vou trazer nos próximos vídeos algumas estruturas de como fazer isso detalhadamente, mas você já tem a chave. Se você quer escrever um roteiro de um vídeo, de um trabalho, de uma página de vendas, qualquer coisa que tenha que escrever, tenha comunicação, independente do tema, isso pode ser muito bem usado, adquirido e adaptado para diversas formas. Então, eu recomendo também que você leia este livro, Sua História Além do Ego, um guia prático e filosófico para domar a sua obra e torná-la irresistível.